Crentes que dão ênfase somente à Bíblia são arrogantes? Para muitas pessoas, irmãos que são zelosos com relação à palavra de Deus, não é? A sempre citarem a Escritura como base para suas argumentações, para muitas pessoas esses aí são arrogantes. Muitos realmente olham para irmãos que, de maneira prudente, abrem a Bíblia e falam: olha, mas o ensino da palavra do Senhor não é esse. Veja o que Paulo diz, veja o que Pedro diz. Observe aqui os profetas, observe o que a lei do Senhor diz. E para muitas pessoas, cristãos que fazem isso, não é, são arrogantes. Alguns até reclamam: mas tudo que você fala tem que ser na Bíblia? Ora, nós somos cristãos, cara. Deus nos deu a palavra dele. Não é? Da onde vocês tiraram que o cristianismo é um livro que não está ligado essencialmente ao texto que Deus deu? Eu não sei de onde vem isso aí. Não é? Eu não sei de onde vem esse pensamento. É estranho. Mas muitos acabam agindo assim e tratam cristãos que estão o tempo todo citando a Escritura como sendo arrogantes. Inclusive pastores reformados são chamados de arrogantes o tempo todo. Por quê? Porque nós estamos rejeitando o blá 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 filosófico, não é? E as loucuras psicóticas que alguns líderes trazem em púlpitos, não é? É normal para essas pessoas, pois, e vocês sabem disso. Em muitas comunidades aí, tem gente que nem sabe ler e prega. Nem sabe ler e prega. Assim, né? Isso na cabeça delas eu acho que é uma coisa muito humilde, né? Tá vendo aí? Deus usa quem ele quiser. Isso não tem sentido, cara. Não tem sentido, né? É uma coisa... não sei nem o que dizer com relação a isso, né? Então, chamam os reformados que exigem boa formação dos seus ministros, não é? Que os seus pastores sejam pessoas bem formadas, que conheçam o texto original, que deem ênfase à Escritura, que exponham as Escrituras. Acham que esses são arrogantes. Mas vamos raciocinar comigo aqui rapidinho. Quem realmente é arrogante? Aqueles cristãos que amam o texto da palavra de Deus e que usam sempre a Escritura como sendo a base e o fundamento de sua fé, e para explicar tudo mais, e confrontam pela palavra o que os outros dizem, ou quem são os arrogantes? Esses, ou aqueles que dizem ou reivindicam que têm um relacionamento tão profundo com Deus, não é? São aqueles que falam: papai, né? Que ficam só papaizinho, Deus é meu amiguinho, não é? E dizem que o Senhor está falando diretamente ao coração deles. Eles não precisam da Bíblia. Eu não preciso da Bíblia, Deus está falando direto para eles. Quem são os arrogantes de verdade? Quem vai à Escritura, não é? Ou pessoas que dizem que têm um super relacionamento com Deus, a ponto de não precisarem da palavra de Deus? Para mim está claro quem são os arrogantes. Os arrogantes são aqueles que agem no meio do povo como se fossem super crentes, como se fossem mais espirituais, como se tivessem um acesso especial a Deus. São todos mentirosos, tá? São todos mentirosos. Eles agem como se Deus tivesse filhos preferidos, e eles são esses filhos preferidos. São aqueles com mais intimidade, aqueles que têm acesso direto ao trono, aqueles que têm crédito no céu. São todos mentirosos. Mais uma vez, não é? Afirme e reafirme a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Simples assim, tá? E cale esses arrogantes verdadeiros, porque é muito comum em nosso contexto que pessoas que sabem, não é, ou que tentam expor algum conhecimento sejam arrogantes, porque estão dizendo: mas a Escritura. E aqueles que dizem: mas eu senti, esses são os verdadeiros humildes. É totalmente o contrário. Aqueles que confiam no próprio coração são os verdadeiros arrogantes. Humildade, meu amigo, verdadeira cristã, é você abrir mão daquilo que o teu coração sente, abrir mão das baboseiras da sua carne e se submeter ao texto da palavra de Deus. Isso é humildade. É submeter ao que o Senhor diz. Sabe o que é humildade? Não é uma pessoa dizer bem assim: mas esse negócio de predestinação, de eleição, isso aí eu não aceito. Por quê? Porque na verdade é tudo uma questão de bom senso. De acordo com o nosso bom senso, nós temos liberdade absoluta, então nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio e blá blá blá, então eu rejeito o que o texto diz. Isso não é humildade. Humildade é mesmo que isso confronte o nosso coração e nos aperte, sabe? Nos confronte mesmo. Nós abrimos a palavra de Deus, lemos o que o Senhor diz, que Ele é soberano, e nos submetemos. Ainda com o coração doído. Ainda que o Senhor nos faça nos sentir menores ainda. Ainda que olhemos para o texto e às vezes nos sintamos inúteis diante do texto. Inúteis. Vermes. Isso é humildade de verdade.
submissão à palavra de Deus. Esses são os verdadeiros humildes. Aqueles que fecham a Escritura e dizem, Deus falou comigo, não passam de arrogantes, de lobos devoradores. É o que eles são. Fujam deles. Só a Escritura.